Sob pressão do União Brasil, o ministro do Turismo, Celso Sabino, entregou uma carta de demissão ao governo Lula hoje. No entanto, ele disse que pretende seguir dialogando com a cúpula da legenda para tentar se manter no governo Lula. A reportagem é de Luciana Amaral. Celso Sabino tentou permanecer no cargo até a COP30, que acontece em novembro na cidade de Belém, sua base eleitoral. Mas o União Brasil manteve a decisão de deixar o governo, principalmente depois que o presidente do partido, Antônio Rueda, passou a ser investigado pela Polícia Federal. A minha vontade, é clara, é continuar o trabalho que a gente vem fazendo e a gente tem um trabalho de diálogo mantido e hoje o presidente acenou com essa possibilidade de ampliar esse diálogo junto com o Partido União Brasil para que a gente possa ver qual vai ser a cena dos próximos capítulos. A saída do ministro consolida o desembarque do partido para enfrentar Lula nas eleições do ano que vem. A Federação União-PP quer emplacar um candidato de centro que tem apelo entre os bolsonaristas. O nome mais forte continua sendo o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que ainda titubeia em se lançar ao Planalto e não descarta tentar a reeleição. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse nessa sexta que o plano principal do partido é contar com Tarcísio. E tenho frisado que o do Tarcísio, ele realmente é alguém que depois está fazendo uma excelente gestão à frente do governo de São Paulo. Ele tem todas as condições para ser um bom candidato à presidência da República, um bom presidente. E se for candidato, terá o nosso apoio. O governador segue sem garantias de apoio da família Bolsonaro e convive com uma direita mais dividida desde o início do tarifaço americano. As dúvidas de Tarcísio abrem espaço para avanços do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que tem se tornado uma espécie de plano B do Centrão. Ratinho Júnior intensificou as viagens a São Paulo para conversas com empresários, economistas e o setor financeiro, sob a bênção de Kassab. A aliança com outros partidos, sejam os partidos Centrão ou outros, qualquer que seja o projeto, sempre é muito bem-vinda e, da nossa parte, o PSD de braços abertos para discutir, para apoiar, para ser apoiado, não é? Mas vamos aguardar antes das decisões, né? Em especial aquela que diz respeito ao governador Tarcísio. Ao mesmo tempo, o PSD está de olho na vaga deixada por Celso Sabino no turismo. A sigla, assim como alas do União e do PP, não querem se desligar do governo Lula de forma tão abrupta, especialmente com a alta na aprovação do presidente e a força com que ele deve chegar na eleição do ano que vem. Pesquisa Pulso Brasil e PESP, divulgada nessa semana, mostra que a aprovação do governo Lula avançou 7 pontos percentuais desde julho e atingiu 50%, superando a desaprovação de 48%, que recuou 3 pontos percentuais. Entre idas e vindas perante pautas que impactam o Planalto, a situação favorável a Lula não passou despercebida pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. Com tudo que está acontecendo, e eu digo muito, nós temos pela primeira vez um presidente da República 3 vezes eleito desde a redemocratização do país, já caminhando para a sua 4ª eleição, já em processo de reeleição. Maurício, você vive de monitorar dados, fazer pesquisas. Dá para dizer que essa recuperação do Lula já o transforma em favorito para 2026 ou está muito cedo para isso? Bom, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio para o presidente Lula, né? Vamos começar pelo copo meio vazio. Esse nível de aprovação, obviamente, ele reflete primeiro um nível de polarização que a gente tem no Brasil, né? Aliás, esse é um fenômeno global que o presidente Lula enfrenta, que a maioria das eleições no mundo tem sido altamente polarizadas e o vencedor, ele acaba assumindo o governo com metade do país com uma rejeição muito estabelecida, muito forte, né? Tanto é que são poucos os incumbentes no mundo que conseguem avançar em termos de popularidade. Aliás, são poucos os governantes que têm a aprovação positiva. Esse nível de aprovação do governo, dependendo da pesquisa, ele está um pouco positivo, um pouco negativo, mas o fato é que isso demonstra um país dividido. E é importante dizer, que eu sempre repito isso, que o Partido dos Trabalhadores ele sofre com um problema na eleição, que é o fato dos 20% de abstenção que a gente tem no Brasil, 20% de eleitores que não aparecem para votar, eles têm um perfil mais de baixa renda
e um perfil que, em teoria, votaria mais para o PT. Então, eles sempre têm que ter isso em mente, que eles precisam ter um desempenho muito melhor aí na aprovação e reprovação para ter um saldo, entre aspas, confortável para a eleição. O copo meio cheio, Caio, é que, historicamente, todos os presidentes em reeleição costumam melhorar no ano da reeleição. Inclusive, o próprio Bolsonaro melhorou mesmo tendo perdido a eleição. Então, a gente assumindo que o ano de reeleição costuma ser bom para o presidente em reeleição, é uma trajetória que pode colocar ele numa situação de reeleição, mas hoje o cenário é muito dividido e, dependendo da pesquisa, a gente tem no IDEA uma pergunta que é se o Lula merece continuar ou não. Lembrando que o ano que vem a eleição é sobre o Lula, sobre o presidente que vai ser reeleito. E hoje tem mais ou menos 50% que dizem que ele não merece, 45% que merece. Ou seja, ele ainda não está numa situação ainda muito delicada. Maurício, agora dos nomes de oposição, Tarcísio de Freitas hesitando bastante, praticamente não querendo ir para essa disputa. Essa semana cresceu muito o nome do Ratinho Júnior, né? Começou lá no domingo com um jantar aqui em São Paulo. O Ratinho, hoje a gente publicou reportagem dele já frequentando a Faria Lima, vendendo ali bastante o seu governo, uma agenda superliberal. Dos nomes da oposição, nas suas pesquisas, nos seus apontamentos e na sua análise, quem seria o mais competitivo, de fato, na urna? A realidade é que hoje o eleitor não está conectado na eleição presidencial e todos esses governadores que se apresentam como potenciais candidatos são bastante desconhecidos fora do estado deles, né? Essa é a realidade. E quando a gente faz uma pesquisa de intenção de voto estimulada, ela reflete muito mais hoje o antipetismo do que um nome em particular. Eu sempre prego aqui, Caio, que uma das coisas mais importantes que a gente faz de intenção de voto é a pesquisa espontânea de intenção de voto, porque nela a gente vê se o eleitor realmente está engajado ou se ele já está com um nome claramente forte na cabeça. E além do fato, né, Caio, que o Brasil vota de maneira espontânea, né? O Brasil, você não vai para a urna e tem todas as alternativas, você vai lá espontaneamente e coloca o número. Hoje, mais da metade do país não sabe falar o nome de um candidato a presidente espontaneamente. Os que conseguem falar ou falam, obviamente, o presidente Lula ou falam o presidente Jair Bolsonaro. Então, hoje é muito, muito cedo para que esses governadores tenham um mais ou menos favorito, né? Eles são bastante conhecidos e reconhecidos no Estado e quando estimulado, eles mais ou menos dialogam com o antipetismo. É muito cedo ainda, eles precisam se apresentar ao país. Só os políticos aí que já estão na eleição do ano que vem, né? E nós. Os eleitores, não. Os eleitores estão ocupados. Ô Daniel, o governo trabalha com um adversário ideal? Ou teme um adversário, um desses todos aí, governadores? Certamente, Caio, quem o governo teme e por isso escolheu como candidato para poder bater e para poder antagonizar é Tarcísio de Freitas. Agora, existe uma avaliação no Palácio do Planalto que tudo indica que Tarcísio só sai candidato ao Palácio do Planalto se a popularidade de Lula estiver muito fragilizada. Então, esse era um cenário que se temia no primeiro semestre. A partir de julho, ali, Lula e os ministros começaram a antagonizar mais fortemente com Tarcísio de Freitas, mas o que veio de lá para cá, que é uma melhora da popularidade, deixa a coisa um pouco mais confortável mesmo para o governo. Se você pegar ali as simulações da Eurásia, nossos parceiros de conteúdo, eles têm um cálculo baseados em centenas de eleições que ocorreram pelo mundo, que quando um governo tem mais de 40% de aprovação de popularidade, que é o caso agora, já esteve isso no limite, mas agora voltou para um patamar acima de 40%, a chance de reeleição de qualquer governo é da ordem de 75%. Então, o governo vai para um ano eleitoral, a continuar assim, de uma forma relativamente confortável, em que pese toda a polarização existente. Agora, Ratinho Júnior é um candidato jovem, tem 44 anos, já concluindo o seu segundo mandato, não está desesperado, aliás, não parece demonstrar um enorme apetite por uma candidatura clássica ao Senado, que é o que costuma acontecer com o governador que encerra o segundo mandato, e tem um excelente puxador de votos, que é o pai.
Então, diante disso, a estratégia do PSD, olha, quem sabe num bololô de candidatos ali de direita ou de centro-direita, ainda que Ratinho Júnior não seja o candidato mais forte do mundo, ele indo para o segundo turno, aí poderia se transformar no anti-Lula. E daí tem elementos que o favorecem. É considerado um moderado e isso pode atrair o eleitor de centro. Eu tenho a impressão que para o Lula, o candidato Ratinho Júnior é uma ameaça muito maior, por exemplo, que o Tarcísio de Freitas, justamente por esses atributos aí, além do nome. Eu acho que ele tem uma popularidade no Estado acima de 80%, taxa de aprovação, tem uma agenda liberal para vender. Enfim, eu tenho essa impressão que hoje, no cenário de hoje, o Lula teria mais dificuldade com o Ratinho da vida do que, por exemplo, com o Tarcísio. Os agentes econômicos, setor privado, Faria Lima, tem o seu preferido? A Faria Lima e muitos empresários, né, estavam olhando bastante para o Tarcísio, né? E as 3 palavras que eu mais ouvi nas últimas semanas da boca da turma foi susto, surpresa e preocupação com o Tarcísio. Susto com a forma que ele mergulhou na tentativa de salvar o ex-presidente Jair Bolsonaro, se envolvendo no PL da anistia. Surpresa por revelar uma inaptidão política dele, né? Uma imaturidade política dele, de um afogamento, ou de um assodamento, na verdade, um assodamento em se posicionar há tanto tempo antes da eleição. E preocupação com o fato dele já ter um nome mais consolidado nacionalmente, de já ter feito ali um papel de demonstrar capacidade de gestão e tudo mais. Agora, na medida em que, diante do susto, da surpresa e da preocupação, ninguém ainda acha que ele é inviável, começa a se olhar para o lado. E a Faria Lima e os empresários estão recebendo o Ratinho, né? Estão fazendo sabatina com ele para saber exatamente, até para não ser, de novo, nem tomar susto, nem ser surpreendido, nem ficar preocupado com quem vai ser, afinal de contas, o adversário de Lula ano que vem. Maurício, como que você capta e entende a força do Bolsonaro e do bolsonarismo em 2026? Na análise política, no jornalismo político, os próprios partidos me parece que não tem ainda essa dimensão. Se o Bolsonaro, diante da iminente prisão, diante da operação política do Eduardo lá na Casa Branca, se é um ativo, né? É um ativo eleitoral ainda forte, relevante. O Bolsonaro vai influenciar na eleição de 2026, é determinante para uma eventual vitória da oposição, ou até lá pode ter uma tendência aí de ser alguém tóxico, por exemplo, ou uma força tóxica para um eventual candidato de direita? Eu quero fazer 3 pontos aqui, se você me permite a ousadia de discordar da análise do colega aí. Dependendo do corte que você faz histórico sobre incumbentes com aprovação de governo, a análise é correta, mas nos últimos 10 anos, a maioria dos incumbentes tem perdido a eleição. Eu acompanho a eleição globalmente, eu fiz um cálculo que nos últimos 10 anos, em 80% dos casos, a oposição ganhou. Inclusive, chefes de Estado que têm aprovação superavitária, como o Narendra Modi, por exemplo, saiu menor da eleição. E um dos motivos é justamente essa da polarização, porque hoje a rejeição ao eleito é tão forte que é muito difícil, mesmo o cara com 40%, entrar numa condição saudável de reeleição. Dito isso, falando do Bolsonaro, a gente tem um cálculo que o bolsonarismo ele representa mais ou menos 12% do eleitorado. Bolsonarismo forte, duro, né? Aquele que realmente o Bolsonaro tem bastante empatia e, obviamente, os eleitores que acompanham ele em qualquer cenário. Esses 12%, eles representam 2 forças que eu acho que estão ainda muito estabelecidas. A primeira é a força da ajuda do bolsonarismo nas eleições proporcionais. Esses 12% podem mobilizar muito voto para deputado, seja deputado federal, estadual e, eventualmente, para o Senado. O segundo é que, se não eu tenho uma hipótese que, se a gente não houver um candidato com o sobrenome Bolsonaro no primeiro turno ano que vem, esses 12%, eles estão muito abertos a um candidato que se apresente como de fora da política, um outsider, com um discurso bastante disruptivo. E esse grupo ele pode aderir facilmente a um discurso à la Pablo Marçal
na eleição paulista de 2024. Aí, sob o ponto de vista da majoritária, eu acho que ele perdeu força. Eu acho que, como eu falei, se a gente tem 12% que são bolsonaristas, nos nossos cálculos a gente tem aí 25% do eleitorado que é uma direita não bolsonarista, né? E obviamente, essa direita não bolsonarista teve que votar no Bolsonaro justamente pelo antipetismo, mas ela está se distanciando bastante do Bolsonaro, obviamente, depois que ele saiu do poder. Então, respondendo a tua pergunta, do ponto de vista de majoritário, ele perdeu força, mas esses 12% eles podem mobilizar bastante nas eleições proporcionais e podem eventualmente dar força, dar sustentação para um outsider na eleição presidencial. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para você, Maurício, pelo seguinte: essa semana, quando o Lula deu a entrevista e falou pela primeira vez da química lá com Donald Trump, ele disse assim, quando ele foi perguntado se ele tinha medo de ser desrespeitado e tal, ele disse assim: somos dois senhores de 80 anos, ele vai me respeitar. Nós vamos chegar em 2026, num país jovem ainda, como o Brasil, com um candidato que hoje é o mais forte, o mais viável, o nosso atual presidente da República, no seu terceiro mandato, com 80 anos de idade. Você acredita que o fator idade, em algum momento, pode pesar para Lula como candidato? O PT tem tempo? Você consegue perceber algum candidato, alguém que Lula poderia apontar como seu sucessor a essa altura do campeonato? A essa altura do campeonato que eu digo no final da sua carreira política, né? Nossa, Thaís, essa é uma pergunta muito difícil, porque desde que eu estudo a história do Lula como líder político, líder sindical, em nenhuma das etapas dessa história foi a parte de criar uma sucessão se apareceu, muito pelo contrário. O presidente Lula, desde o sindicato nos anos 70, sempre teve muita dificuldade de fazer sucessão. E a minha perspectiva é que o PT hoje não tem um plano B, né? Muita gente especula do Fernando Haddad, mas só para lembrar, você indicar alguém para ser ministro da Economia não é trivial se você pensa se ele ser o sucessor eleitoral, né? Na história do Brasil só teve um ministro da Economia que foi eleito presidente, que foi o Fernando Henrique no Plano Real. E outras figuras ali do PT não têm o protagonismo hoje para encarar uma eleição presidencial. Eu sempre digo que o Lula é muito maior que o PT, né? Agora, em relação à idade, obviamente que depende de como ele se portar, né? Uma coisa que eu aprendi na questão do Biden nos Estados Unidos foi justamente as atitudes dele que mostravam que ele estava com dificuldades cognitivas, dificuldades de movimentação, assim, claramente com mais dificuldade de falar. Isso realmente que pegou nos eleitores. Se realmente isso acontecer com o Lula durante a campanha, obviamente que isso pode ter um efeito. Agora, se o Lula continuar com a mesma energia, enfim, eu acho que isso vai ser muito marginal para os eleitores. Mas eu, daqui, e tendo estudado o Lula desde os anos 70, eu tenho muita dificuldade de enxergar qual é a sucessão ali. Maurício, para finalizar, bem brevemente, nosso tempo deste bloco acabou, o que será a eleição de 2026? Se a gente pegar toda eleição tem uma história, 2006, Bolsa Família, 2018, eleição da Lava Jato, o que vai ser essa eleição de 2026? Quais serão os temas? Ela deverá ser reconhecida para a história como eleição que o que estará em xeque? Bom, só para terminar, o que eu acho que vai decidir a eleição? Primeiro, uma das coisas que eu tenho convicção é que a gente está falando de outra eleição apertada. A gente está falando de 2 a 3 pontos percentuais aí de diferença na reta final, lá no segundo turno. Por que disso? Porque hoje o espectro de eleitores que está passível a mudar de lado, quando eu falo mudar de lado, é olhar aquele eleitor que votou na Dilma em 14, votou no Bolsonaro em 18, depois votou no Lula em 22. Esse eleitor, que a gente estudou bastante em 22, ele é um eleitor de classe de 2 a 5 salários mínimos por mês, que mora nas periferias da grande cidade, e esse eleitor, em 2022, ele foi muito impactado por 2 temas, que foi a inflação e a gestão da Covid, né? Porque, obviamente, ele sofreu muito com a Covid. Em 2026, olhando para esse grupo, que eu acredito que não vai ser o grupo que vai decidir a eleição, parte desse grupo não está feliz com esse governo, tinha uma expectativa de mudança que não se materializou, e principalmente na questão do custo de vida, né? E parte está feliz com o governo, o que vai nos projetar para 2026, na minha visão, que mais uma vez o que vai decidir a eleição na margem vai ser o estado da economia. Lembrando que essas pessoas, na sua maioria, também são pessoas que estão na economia informal, ou seja, dependem muito mais do estado da economia do que qualquer intervenção no mercado formal. Então eu acredito, Caio, resumindo, que mais uma vez a economia vai decidir essa eleição na margem.